E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo e essa é a terceira aula de Dart sobre operadores aritméticos. Mas primeiro eu vou fazer um adendo sobre a última aula, que eu fiz esse exemplo, o número 1 é valor lógico, só que antes dele eu fiz isso aqui, ó. O número 1 é mais valor lógico. E aí quando eu apertei Run, não deu, ó. Aí eu queria explicar o porquê disso. O motivo disso é que valor lógico é uma variável do tipo bool, booleana. E o print, ele aceita variáveis do tipo string. Então, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter usado esse método, toString. Isso aqui faz com que o que eu coloquei aqui antes do ponto, ele seja transformado em texto. Ou seja, o valor tipo booleano vai ser transformado em texto. E agora, ó, o número 1 é false. Então, agora funciona. Só que essa maneira não é a mais recomendada. A mais recomendada é essa aqui. E ela justamente... Opa, esqueci o parênteses. Ela justamente já usa aquele método para transformar em string sem a gente precisar ter que escrever. Por isso que não deu erro eu colocar essa variável, mesmo ela não sendo do tipo string. Bom, agora vamos para a aula, que é de operadores aritméticos. O que são operadores aritméticos? Bom, eles são operadores que trabalham com números, basicamente. Ou seja, aqui nós temos a lista de operadores aritméticos do Dart. O mais, o menos, o inverso, multiplicação, divisão, divisão inteira e resto. Eu vou explicar cada um. Por exemplo, o mais e o menos são os mesmos da matemática, ou seja, 5 mais 6 run vai dar 11. 5 menos 6 run ou executar vai dar menos 1. Ou seja, esses operadores mais, menos, multiplicação são iguais aos da matemática. Só que veja bem, eu posso fazer essa conta 5 menos 6 colocando só os números porque não tem texto. Mas e se eu quiser colocar um texto? O resultado de 5 menos 6 é... E coloca as aspas no final. E agora, para fazer a conta? Eu não posso colocar só o cifrão. O cifrão é só quando é só uma variável. Aí eu posso colocar só o nome da variável. Só que quando é uma conta matemática, eu tenho que colocar o cifrão e essas chaves. Eu apertei Ctrl X para recortar aquele pedaço e coloquei aqui. Então, quando for para fazer uma conta matemática, você tem que colocar as chaves e o conteúdo da conta dentro das chaves. Ou seja, agora vai ficar o resultado de 5 menos 6 é menos 1. Então, além do mais e do menos, temos aqui o menos, aqui tem o mais. Temos também a multiplicação. E são todos iguais à matemática. Não tem nada muito especial nesse sentido. Agora, o operador de divisão, temos dois deles. E eles têm uma diferença. E eu vou exemplificar agora. 5 dividido por 2. Vamos ver quanto é que dá. 2,5. Por quê? 5 dividido por 2 é 2,5 realmente. Mas vamos ver o outro método de divisão. 5 til dividido por 2. Run 2. Ou seja, esse operador aqui é a divisão inteira. Ele sempre vai resultar na divisão sem contar com a parte decimal, ou seja, 5 dividido por 2, 2,5.
E 5 divisão inteira por 2 dá 2 e sobra 1. E se você quiser achar o resto, também tem um operador para isso, que seria o porcentagem ou módulo. 5 módulo 2. Aí vai ficar quanto? Dá 1, porque 5 dividido por 2, na divisão inteira é 2 e sobra 1. Ou seja, aqui é o resto que seria dessa divisão aqui. Além desses operadores aqui que eu já expliquei, nós temos esse aqui, que é o operador unário de negação, ou seja, ele simplesmente inverte o sinal da operação que você fez. Por exemplo, 5 porcentagem de 2 não dá 1? Então, o operador unário, eu coloco o menos e coloco os parênteses na operação que eu quero inverter o sinal. 5 porcentagem de 2. Pronto. Aqui, run. Vai dar menos 1, ou seja, ele pegou toda essa expressão aqui e ele inverteu o sinal. E se eu fizer isso aqui, sem um parêntese, não vai dar, né? Porque ele vai achar que o menos está se referindo ao 5. Mas não é isso que eu quero. O menos está se referindo a toda essa expressão. E, além disso, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é esses operadores aqui. Que seria, eu tenho uma variável, por exemplo, a variável inteira, inteira e com o nome jacaré, é igual a 25, por exemplo. E se eu quiser, eu posso colocar print jacaré e jacaré mais, jacaré mais, print, eu coloquei muitos espaços, print jacaré, de novo. Vamos ver o que é que acontece. Deu um erro, por quê? Porque eu esqueci de colocar os dois pontos. E os dois pontos sempre não, são necessários em linhas em que ocorre atribuição, ocorrem comandos. Quase todas as linhas do seu código vão ter que acabar em ponto e vírgula. Depois eu vou explicar algumas linhas que não precisam acabar em ponto e vírgula. Mas por enquanto, a maioria das vírgulas vão precisar acabar em ponto e vírgula. Essa aqui, por exemplo, ó, não precisa. Enfim. E olha que aqui vai dar errado, ó, porque essa chave aqui da função principal do meu aplicativo, do meu programa, na verdade, ela desapareceu. Então, tenho que colocar aqui. E o código todo do meu programa vai ser escrito entre essas duas chaves. Então, agora vamos rodar. Olha, o que foi que aconteceu? O inteiro jacaré, ele foi mostrado no console 25. E o jacaré mais, ele simplesmente aumenta em uma unidade o jacaré. E eu mostrei de novo o jacaré, só que agora que acrescentou uma unidade é 26. Você pode também, se quiser, colocar mais jacaré, que vai dar a mesma coisa. Depois eu vou explicar que tem uma diferença entre mais jacaré e jacaré mais. Só que por enquanto você aceite que é igual. Eu digo isso porque ainda vai ter uma aula que eu vou explicar a diferença e não faz sentido explicar agora porque é uma perda de tempo. Enfim. E se você quiser, pode fazer a mesma coisa com menos. Jacaré menos. 25 menos, ou seja, subtrai uma unidade, fica 24. Ou, se não, menos jacaré. E vai ficar 24 do mesmo jeito. E, além disso, basta você lembrar, se você for fazer uma expressão complexa, deixa eu apagar isso aqui para melhorar a nossa visão. Se você quiser fazer uma expressão complexa, uma expressão qualquer. As chaves, o ponto e vírgula no final da frase, e aqui a gente vai colocar a expressão.
5 mais 2 vezes 7 menos 8, por exemplo. Vamos rodar. 11. Por quê? 5 mais 2 vezes 7, 14. 5 mais 14 dá 19. 19 menos 8, 11. Você tem que lembrar que aqui é igual a matemática. Os operadores multiplicação e divisão vão ter precedência, vão ser executados antes da adição e subtração. Se você quiser saber qual é a ordem ou se esquecer, basta você vir no site oficial, ó, da artlang.org, e aqui, ó, em operadores aritméticos, você vem aqui, ó, operadores, aí tem aqui, ó, os operadores, a precedência é de acordo com essa tabela, ou seja, o multiplicativo está em cima do aditivo, ou seja, esses operadores aqui todinhos vão ser executados antes desses. E esses outros aqui, por enquanto, não interessa para a gente, mas é a mesma coisa. Esses operadores vão ser executados antes desses, que vão ser executados antes desses, e assim vai. E por enquanto é isso. E a última coisa que eu queria dizer é, eu vou querer que vocês façam um exercício, que é, vocês vão ter que colocar 3 variáveis, e eu vou querer que as duas variáveis, as duas primeiras, sejam 2 números, e a terceira seja a média. Vocês vão calcular a média com as duas primeiras variáveis, colocar na terceira e vão mostrar para o usuário com print a terceira variável, que é a média. E faça essa atividade que na próxima aula eu vou mostrar a resposta. E por hoje é só. Valeu, pessoal!